Muito bem, estamos aqui. Hoje o assunto tonturas, labirintite, vertigem, é o assunto de hoje. Então fica aqui até o final que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta e terapeuta também e trabalho há 22 anos já nessa área da fisioterapia integrativa ou da área integrativa da área da saúde, né? Que engloba tanto a parte emocional, toxinas, nutrientes, faz um rastreamento para saber o que o indivíduo está causando, os sintomas dele e a doença. Então é isso que eu faço. O meu trabalho hoje é focado na doença crônica, na doença de difícil solução. Esse é o foco do meu trabalho. Então eu venho há 22 anos, desenvolvi uma técnica, chama terapia sintrópica. E a terapia sintrópica, ela vai pesquisar no indivíduo através de uma avaliação e através do toque, seja presencial ou por videoconferência, vai ser feito um rastreamento para saber no teu sistema nervoso, as memórias celulares que tem, está relacionada à sua doença ao quê? Será que a doença advém de uma toxina? Que toxina que é? Quando que ela entrou no corpo? Se entrou pela boca, se entrou pela mucosa, se entrou pelo sistema respiratório, se é uma desnutrição, qual nutriente está faltando, se é a absorção que está atrapalhada, se é a digestão que está atrapalhada, se é um conflito emocional, que conflito emocional é esse, que padrão emocional, e qual o contexto do evento que você vivenciou, se foi com uma figura masculina, se foi com uma figura feminina, se foi na vida fetal, na primeira infância, na adolescência, na vida adulta. Será que tem algo hereditário? Será que veio algo de tataravó, tataravô? Da onde vem o processo? Será que é falta de atividade física? A gente vai ver. Será que tontura tem a ver com falta de atividade física? No idoso você sabe que tem. Então provavelmente tem também, concorda? Lógico que sim. Então, falta de atividade física, a gente vai passar por tudo isso. Dentro da terapia sintrópica é feito esse tratamento e esse rastreamento para poder tratar de uma maneira adequada. O mais importante não é saber o nome da doença, o mais importante é pegar os sintomas, e os sintomas nunca mentem, os sintomas sempre vão dizer o caminho, o trilho do que está acontecendo. Uma coisa é você ter tontura, outra coisa é você ter vertigem. A gente vai ver a diferença disso hoje aqui. Então fique comigo que você provavelmente vai gostar do que eu vou falar. E eu vou falar sobre coisas não convencionais. Porque se fosse aqui para falar, você tem que ir no otorrino, você tem que ir num neuro, você tem que tomar medicamento para labirintite, a pessoa já fez isso, tá? E provavelmente isso não resolveu, não curou o problema dela. Amenizou, mas não curou. Então a gente tem que saber exatamente o que está causando para resolver definitivamente. Então a primeira mensagem da noite. Gustavo, será que tontura, labirintite, vertigem, esses problemas de tontura, eles têm cura definitiva? Lógico que pode ter, como qualquer doença, como qualquer sintoma, é possível sim, sempre tem a esperança de resolver por completo a situação. Eu tenho pacientes que com certeza já resolveram e já estão há 5, 10 anos sem nada, certo? Estão vivendo uma vida totalmente normal, beleza? Então nós vamos falar sobre as causas não convencionais que causam a tontura e a vertigem. A primeira coisa a gente entender é o sintoma. Tontura é um pouquinho diferente da vertigem. A vertigem é mais grave. A tontura é aquela fase quando você começa a beber uma bebida alcoólica que você fica, chama mareado. Você fica com uma sensação, parece que está indo ou para um lado ou para o outro, ou para frente ou para trás. Normalmente é para um lado ou para o outro. Por causa do labirinto, você tem do lado direito, sistema vestibular, que chama, que é o labirinto, que tem um líquido que faz o balanceio do equilíbrio,
e do lado esquerdo, do lado direito. Por isso que você tem essa sensação de mareado, chama-se tontura. Quando roda, que você tem que se segurar para não cair, isso se chama vertigem. Então, quando está rodando, rodou, que é bem grave, isso se chama vertigem. A pessoa perde o equilíbrio totalmente, roda, provavelmente ela cai. Então, não interessa se é tontura ou vertigem, a gente vai entender a causa por trás disso. E tem conflito emocional, sim. Tem conflito emocional e que não envolve só o labirinto propriamente dito. Pode ter outros órgãos que envolvem o processo. Então, a maioria dos conflitos emocionais que vão gerar tontura e vertigem, e aí, como eu falei, pouco importa se o nome é labirintite ou outro nome, tá? Os conflitos emocionais que vão gerar tontura ou vertigem são conflitos emocionais que envolvem o ouvido interno, o labirinto, tá? O ouvido médio e o ouvido interno. E a parte do sistema vestibular. Qual é o conflito emocional que a pessoa vivencia? Então, atenção para a primeira grande entendimento da noite. O conflito do ouvido que mexe com o labirinto é o conflito do ouvir ou escutar algo que tirou o teu chão. Quando você vivencia ouvir ou escutar algo que tirou o teu chão, que desestabilizou você, muitas vezes relacionados a um perigo de perda ou separação do seu lugar, do seu espaço ou de uma pessoa, você pode ter um impacto e um conflito no ouvido interno. Isso mais tarde pode gerar tontura ou vertigem. Só que você tem que ter vivenciado um conflito muito parecido pelo menos de 2 a 3 vezes na vida. Você tem que vivenciar de 2 a 3 vezes na vida um conflito relacionado a algo que eu vi e escutei que tirou o meu chão, algo que eu vi e escutei que me desestabilizou, algo que eu vi e escutei que eu tive medo de perda do meu lugar ou de uma pessoa. Quando eu vivencio um conflito onde tiraram o meu chão, algo vital. Então, por exemplo, o que era vital na sua vida naquela época? Então, por exemplo, para um taxista, a coisa mais vital para a vida dele é o táxi. Porque é dali que vem o trabalho, dali que vem o dinheiro para sobreviver, dali que vem tudo. Então, se acontece algo com o táxi, ele chega, o táxi é roubado, ou falar, seu táxi foi roubado, não tinha seguro. Então essa mensagem que ele ouviu e escutou, que tirou o chão dele, a base dele, que ele teve medo de perda do lugar dele, medo de perda de uma pessoa, o impacto é sobre o ouvido, direito ou esquerdo, ou até os dois. Então o conflito de ouvir ou escutar algo que tirou o teu chão, e normalmente esses conflitos da tontura e da vertigem começa antes dos 10 anos de idade. Já tem algo antes dos 10 anos, tá? Já tem algo. Então vou repetir. Provavelmente o primeiro evento que você vivenciou foi até os 10 anos de idade. Até os 10 anos de idade você ouviu e escutou algo que tirou o teu chão, que teve medo de perda e separação do seu lugar, medo de perda do meu lugar com pai, medo de perda do meu lugar com mãe, medo de perda do meu lugar na casa, medo de perda do lugar, no meu lugar na escola, sei lá, alguma coisa muito impactante. Então, esse é uma das possibilidades, não é a única, é uma das possibilidades e na verdade é a maior, que é mais encontrado nos pacientes. É o conflito do ouvido, onde a pessoa ouviu e escutou algo que tirou o chão dela, que ela teve medo de perda e separação de alguém, de algum lugar, de alguma pessoa, que desestabilizou ela. A segunda opção,
que pode gerar tontura ou vertigem, é um conflito que vai impactar sobre a adrenal, que é aquela glândulazinha na forma de uma castanha de caju, que fica em cima do rim direito e tem uma em cima do rim esquerdo. Então, antigamente chamadas suprarrenais, e hoje eles mudaram o nome, alguns anos para cá mudaram o nome, chama adrenais, que é a mesma coisa. As glândulas adrenais, a gente tem duas, fica em cima dos rins. A glândula adrenal, lembra, é aquela que produz cortisol, e o cortisol em equilíbrio ele é necessário. O cortisol é maléfico, não é. O cortisol em equilíbrio ele é necessário. Ele produz cortisol, ele produz adrenalina, ele produz noradrenalina e assim por diante, e outras substâncias. Então as adrenais produzem um pouquinho de testosterona também. Mais ou menos 3% da testosterona do homem é produzida pela adrenal. Então você pode tirar o testículo, você continua produzindo testosterona um pouquinho, graças à adrenal. Então quando você tem um conflito que envolve adrenal, Gustavo, qual é o conflito que envolve adrenal? O conflito é relacionado à direção de vida. Tomei a direção errada e fiz um projeto de vida e investi todo o meu dinheiro naquele negócio e o negócio quebrou, o negócio faliu, o cara deu cano. Investi na direção errada de vida. Quando você tem tomada de direção errada de vida ou dúvida, e agora para onde eu vou? Que caminho eu tomo? Quando eu vivencio um impacto inesperado, inusitado, que tira o meu chão de algo que eu ouvi e escutei, que me desestabilizou, para onde eu vou? Apostei no caminho errado. Quando eu vivencio um impacto disso, eu tenho algo na adrenal. E aí, por causa da adrenal, você também pode ter tontura, você também pode ter vertigem. Às vezes é um conflito duplo, tem labirinto e tem adrenais, ou um lado, ou outro, ou os dois. Na adrenal é mais difícil ter os dois lados, ou é um lado, ou é outro lado. Então, o conflito da adrenal é o conflito de direção, e agora para onde vou? A empresa quebrou, e agora para onde vou? Fui demitido, e agora para onde vou? A enchente passou, levou minha casa, e agora para onde vou? Apostei tudo nesse negócio, quebrou, e agora para onde vou? Quando você vivencia algo, para onde eu vou? Dúvida em caminho, será que eu vou para cá? Olha o movimento que eu estou fazendo com o meu corpo. Será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Dúvida, direção de caminho. Será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Os pais se separam e a criança tem 10 aninhos de idade. E o pai e a mãe falam, a gente está se separando, cada um vai viver numa casa. Com quem que você quer ficar? Olha para uma criança de 10 anos de idade e responder isso. Será que eu fico com a minha mãe? Será que eu fico com o meu pai? Será que se eu ficar com a minha mãe vou perder o meu pai? Será que se eu ficar com o meu pai vou perder a minha mãe? Para onde eu vou? Meu pai vai morar em outra cidade? Meu pai vai morar em outra casa? Minha mãe? Olha só, quando você vivencia esses conflitos fortes de dúvidas de caminho, e agora o que eu escolho? E agora para onde vou? E você fica naquele movimento para lá e para cá internamente, aí você tem um impacto, pode ter um impacto na adrenal, e você pode ter um impacto no labirinto, um conflito duplo, e você ouviu algo que tirou o teu chão, e eu dei o exemplo, separação dos pais, e exemplos, mudanças impostas de vida, mudança de escola, mudança de colégio, mudança de cidade. Nós vamos mudar, nós vamos para outra cidade. Seus amigos vão ficar, seus amigos da rua, seus amiguinhos do colégio. Nós vamos para outra cidade, um colégio novo. Olha o impacto que isso tem. Tirar o seu território, a sua base da sua vida, os meus amigos, o meu colégio,
quem eu conheço, o meu grupo, e agora é tirado do nada. Amanhã nós estamos indo para outra cidade, teu pai mudou de trabalho, e aí a criança pode já ter o primeiro evento. Os sintomas nunca vão vir no primeiro evento, tá? Eu posso garantir para vocês. Os sintomas não começam no primeiro evento. Eles começam no segundo evento em diante. Por isso que é difícil você ver criança com tontura. É raro, é raríssimo ver. Pode até ter, mas daí já vivenciou na vida fetal. A mãe viveu. A mãe. Mas é muito raro ver criança e adolescente com tontura. Geralmente é da fase adulta em diante. Entendeu? Então, labirinto, eu falei dos conflitos que atingem o ouvido interno, labirinto. Eu falei dos conflitos que atingem a adrenal, que pode estar associada aos conflitos que envolvem tontura. Existe uma terceira opção. Quando você vivencia algo traumático, físico, trauma físico de movimento. E aí nós estamos falando de quedas. Cair no chão. Quedas. Cair de uma altura. Quando você vivencia algo que te tirou o chão e você caiu, algo que você teve uma queda, seja de bicicleta, seja andando na rua, seja sentado e caiu, uma queda importante, e você vivenciou novamente, mais de uma vez, várias vezes na vida, o movimento de queda pode sim gerar, depois de um tempo, tontura, vertigem. Certo? Então, e por emocional. Não é pelo trauma físico na cabeça, nada disso. Nós não estamos falando de lesão, de trauma na cabeça, nas meninges, no sistema cerebral, do encéfalo. Nós não estamos falando de traumatismo craniano. Não é isso. Traumatismo craniano pode e gera tontura e vertigem? Óbvio que sim. Mas nós não estamos falando isso. Nós estamos falando por eu me sentir impotente que eu caí, por eu me sentir envergonhado que eu caí, por eu me sentir com medo que eu caí, por eu vivenciar um movimento que eu caí, tive uma queda e vivenciei algo emocional, medo, raiva, culpa, impotência. Eu caí junto com meu irmãozinho no colo, ele bateu a cabeça e se feriu. E eu vivencio culpa. E aí o cérebro grava o movimento que você fez. Então, por causa do cérebro gravar o movimento que você faz na hora de ir para frente, na hora do ir para trás, na hora do ir para o lado, esse movimento pode ficar registrado no labirinto. E aí, se você vivencia de novo em outra fase da vida, você pode começar a ter tontura por causa daquele movimento que você fez para aquele lado. Olha só que interessante. Por isso que a reabilitação vestibular, as pessoas provavelmente já ouviram falar nesse nome, reabilitação vestibular. Não tem nada a ver com vestibular de passar para medicina, para engenharia. É o sistema vestibular, que é chamado sistema vestibular, que é dentro do ouvido, que tem o labirinto. Isso é chamado sistema vestibular, está lá dentro do labirinto, tá? Junto com o labirinto, tá? Ele compõe o labirinto. Então, quando você faz, antigamente era somente a fonoaudiologia que fazia terapia de reabilitação vestibular. Hoje, se eu não me engano, eu acho que a fisioterapia também pode estar autorizada e pode fazer, quando tem um curso, o fisioterapeuta tem um curso, o fonoaudiólogo tem um curso de reabilitação vestibular. O que consiste, Gustavo, a reabilitação vestibular? Fazer exercícios de movimento para reabilitar o sistema vestibular e ele entender que é seguro aquele movimento. Então você faz, são vários movimentos de pé, com o olho fechado, sentado, com o olho aberto, com o olho fechado, deitado, girando para um lado, girando para o outro, andando no mesmo lugar, trocando de perna, para cima, para baixo, girando para o outro. Quando você estimula o sistema vestibular,
e ele entende que agora é seguro, que nada vai acontecer, que você pode cair, que você está bem, ele volta a funcionar normalmente e desbloqueia, muitas vezes, um conflito emocional de movimento. Uma coisa é o primeiro conflito que eu falei. Ouvi algo que tirou o meu chão. Medo de perda do meu lugar, do meu território, do meu espaço. Algo que me desestabilizou. É um conflito. O segundo conflito possível, adrenal. Para onde eu vou? Perdi meu chão. Para onde vou? Dúvidas. Será que tomei o caminho errado? Essa é outra possibilidade. A terceira possibilidade. Uma queda real. Uma queda. Um movimento que eu caí e me senti culpado. Um movimento que eu caí e senti medo. Um movimento que eu caí e senti raiva. Um movimento que eu caí e me senti impotente. Não fui bom bastante em ter ficado de pé. Não fui bom bastante de ter saltado e ficado de pé. Não fui bom bastante de ter segurado. E você vivenciou isso lá na infância, depois lá na adolescência, depois lá na vida adulta. Então, você pode ter o conflito do movimento, queda. Você pode ter o conflito da adrenal, direção errada, para onde eu vou. Você pode ter um conflito do ouvir algo que tirou o teu chão, que te desestabilizou. Você pode ter uma combinação de todos esses. Uma combinação. Tá? Uma combinação. E dentro desse contexto emocional, você pode ter gatilhos relacionados a o que eu mais encontro? Mentiras e traições. Mentiras e traições. Eu estou indo para um lugar, mas eu deveria ir para o outro. Porque aqui é algo falso. Então, é algo que não é real, que é falso. Mentiras e traições. Pode ser gatilho do contexto vivenciado, mentiras e traições. E a outra coisa é território, o meu lugar, a cidade, o meu lugar na escola, meu lugar com meu pai, meu lugar na casa, meu lugar com minha mãe. Tudo isso pode envolver os gatilhos, certo? E os barulhos, porque alguém está me perguntando aí do zumbido. Pode ter zumbido associado. Muita gente que tem zumbido tem tontura. Muita gente que tem tontura tem zumbido. E às vezes não começou junto. Primeiro começou com zumbido e depois desenvolveu tontura. Primeiro começou tontura e depois desenvolveu zumbido. Então, o zumbido, que é aquele barulho agudo, quando você fica bem em silêncio, escuta. Quando é mais grave, até no meio de barulho, você escuta mais. Você pode ter zumbido pelo mesmo conflito. E aí o cérebro registrou, na hora que você vivenciou o conflito, algum barulho que estava no meio ambiente, algum barulho. De uma máquina, de uma serra, se era na hora do almoço o liquidificador da mãe, se foi numa festa o barulho de todo mundo aplaudindo, se foi no começo do ano o barulho dos fogos e algo aconteceu, sei lá. No ambiente tinha um barulho de animal, de vegetal, de objeto, de pessoa, e o cérebro registrou aquele barulho. Por exemplo, você imagina um dia chuvoso, onde tem raios. O cachorro funciona assim. Por que o cachorro tem esse pânico? Porque o cérebro gravou o raio em algum momento que foi ruim. Foi ruim para a dona, para o dono. Geralmente é o dono, a dona que vivencia algo que aí reflete no animal. Reflete no animal. Entendeu? Então, o barulho em volta, o som, é um conflito auditivo. Se você tem zumbido, é algo auditivo. É algo que você ouviu e escutou. Se é tontura, é algo que veio, que está relacionado a equilíbrio, para onde vou e etc, etc, etc. Muito bem, Gustavo, agora entendi. Porque nós estamos fechando o assunto. Resumidamente, nós estamos fechando o assunto. E aí, como é que faz? Agora eu entendi, fez sentido para mim, fez sentido para o paciente que eu atendo, fez sentido para o familiar que eu tenho, etc, etc. E aí, como é que faz? Aí, meus amigos, não é tão simples assim. Eu confesso para vocês
que a tontura, a vertigem, a maioria dos quadros não é um tratamento tão simples e rápido, como por exemplo uma dor lombar ou uma enxaqueca. Na minha experiência, tontura, vertigem é um tratamento longo, precisa ir pelo menos umas 3 sessões. Quando é zumbido, é mais complicado ainda. Zumbido você precisa 5 sessões a mais. É raro ter um caso que soluciona totalmente ou melhora muito somente com 1, 2 sessões. A minha resposta que eu tenho e de muitos colegas, e isso que eu trabalhei com medicina chinesa, acupuntura, o tratamento de zumbido, o tratamento de tontura, quando ele já tem mais de 1 ano, porque é os casos que a gente pega, o paciente chega e fala: Gustavo, eu tenho tontura há mais de 1 ano. Gustavo, eu tenho zumbido há mais de 1 ano. Normalmente esse tratamento ele é um pouquinho mais demorado, mas melhora. A maioria dos pacientes tem melhora sim. Porque o medicamento, primeiro que não tem medicamento para zumbido, né? E nem para diminuir. Para vertigem até tem, para tontura até tem, ele dá uma certa melhora. Mas volta, porque ele remedia, o remédio remedia, ele não vai curar. Então você tem que saber e às vezes é um detalhe que faz a diferença, que dá a solução. E para chegar nesse detalhe, tem que ter muito a ajuda do paciente. Muito ajuda do paciente. Então se o paciente não ajudar, porque não é só parte do terapeuta, nesses casos de tontura, vertigem e também do zumbido, o paciente tem que colaborar demais, tentando lembrar o que aconteceu. E às vezes não é tão simples fazer isso. Por isso que o tratamento às vezes é um pouco mais complexo. Mas tem resultado? Óbvio que tem. Tá? Então a primeira coisa que eu falo, não vai adiantar se tentar tratar em casa sozinho. Não vai adiantar. Esse é um pouco mais... Não adianta eu dar uma dica e falar: faz isso. Não vai resolver, você vai ficar chateado ou chateada comigo, que eu passei alguma dica, talvez milagrosa, que vai melhorar a sua tontura. Não vai. Você tem que pegar e fazer um tratamento completo. Você tem que fazer com alguém que entenda de nova medicina germânica, de reprogramação mental, de neurolinguística, de hipnose, etc. Tendo a minha terapia, a gente tem tudo isso. É um combinado de tudo isso, tá? E assim por diante.